Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast MyUSBA, um espaço de partilha e conversa sobre saúde, prevenção e, acima de tudo, de qualidade de vida. Neste podcast vamos dar voz aos funcionários da USB, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e também a quem vive diariamente a realidade dos cuidados de saúde. Procuramos aproximar o conhecimento científico de toda a comunidade. No episódio de hoje vamos falar sobre AVC, tempo é cérebro, vida é recuperação. Um tema fundamental para a saúde de toda a população, nomeadamente a saúde do Baixo Alentejo. O meu nome é Filipa Valente e estarei aqui hoje enquanto moderadora deste tema. E para se juntar a esta conversa, conto então com a presença da doutora Joana Matos, médica dos cuidados de saúde primários, com a doutora Rosa Mendes, médica internista e também coordenadora da unidade de AVCs, o terapeuta João Nobre, terapeuta da fala, e, por último, mas não menos importante, José Pedro Oliveira, cidadão sobrevivente da AVC. Desde já, muito obrigada a todos por terem aceito este convite e para estarmos hoje aqui reunidos para mais uma conversa em torno de um assunto tão importante como o AVC. Na verdade, o AVC continua a ser uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal. Os números no Baixo Alentejo não são de todos animadores. É uma problemática premente nesta região do país. Sabemos hoje que muitas destas situações elas podem ser prevenidas e que agir rapidamente poderá fazer aqui a total diferença na recuperação e na intervenção perante aqueles que são cometidos por um acidente vascular cerebral. Antes de falarmos aqui um pouco sobre o momento crítico, importa aqui relembrar que muitos AVCs eles poderiam claramente ser prevenidos. Doutora Joana, se calhar começaríamos por si, para que nos tentasse elucidar um bocadinho sobre quais são aqui os principais fatores de risco que encontra frequentemente nas suas consultas de cuidados de saúde primários. Então, nos cuidados de saúde primários, os mais comuns que saltam logo à cabeça, não é? É a hipertensão, que está muito associada ao consumo excessivo de sal, à obesidade, ao sedentarismo. Há diabetes, que está relacionada com uma alimentação com um consumo muito excessivo de açúcares, de hidratos de carbono, por exemplo, a batata, o arroz, o pão. O colesterol elevado também, que hoje em dia associamos ao consumo de gorduras saturadas e aos alimentos processados, que são cada vez mais comuns nos nossos supermercados. Não podemos deixar de falar do tabagismo, não é? E há uma condição particular que é a fibrilhação auricular, que é uma arritmia cardíaca que está associada ao envelhecimento e também a condições como, por exemplo, a hipertensão. O que eu gostaria de dizer é que a maior parte destes fatores de risco são modificáveis, portanto, são coisas que nós poderíamos prevenir, evitar, controlar e assim diminuir o risco de AVC. Exato. De facto, há aqui uma grande possibilidade para intervirmos aqui nesse controle dos fatores de risco. Mas na verdade é que quando estes fatores de risco eles não são controlados, isso nota-se muito na gravidade dos casos quando os doentes nos chegam ao hospital, doutora Rosa. Exatamente. Os fatores de risco referenciados pela doutora Joana, com o tempo vão provocar alterações nas paredes dos vasos sanguíneos, aumentam a inflamação vascular, vão aumentar a fragilidade dos vasos e com isto aumentam as placas de arteriosclerose, aumenta a formação de coágulos e de trombos, o que vai provocar oclusões no caso de um AVC isquémico ou, em caso de um AVC hemorrágico, vai romper o vaso. Além disso, com o aumento da idade, maior o número destas comorbilidades, pior a circulação colateral e maior a área cerebral afetada, déficits neurológicos mais graves e maior o grau de incapacidade funcional, inclusive até a morte. Bom, então na verdade conseguimos perceber que mesmo aqui numa fase muito inicial há várias áreas cerebrais que podem ficar afetadas, pelo que se percebe. Terapeuta João, na sua área de intervenção em particular, quais são aqui os diagnósticos mais frequentes que comumente lhes chegam? Em primeiro lugar, nós temos sempre a regra dos 3 Fs, não é? Portanto, aqui a fala será um dos Fs
que aparecem na situação do AVC. Nós não apanhamos os AVCs numa fase imediata, não é? Portanto, os AVCs quando nos chegam, os doentes quando nos chegam já vêm referenciados, portanto a fase aguda do AVC não nos chega no imediato. Aquilo que nós frequentemente recebemos são doentes com afasias, com disartrias e as disfagias. Na verdade, são grandes afetações neste tipo de doentes. José Pedro, diga-nos uma coisa. Depois de tudo aquilo que já foi aqui falado anteriormente, sobretudo pela doutora Joana, relativamente aos fatores de risco, José Pedro tinha consciência destes fatores de risco? Tinha uma consciência vaga, quer dizer, não tinha um conhecimento muito grande, até porque não era a minha preocupação na altura era outra. Tinha feito vários tratamentos por causa do cancro, tinha feito várias quimioterapias, tinha feito várias intervenções cirúrgicas e muitos daqueles fatores estavam a ser controlados por uma outra causa. Outro caso, não é? Portanto, não tinha, de facto, grande consciência disso. E ainda assim aconteceu. Um dos grandes desafios continua a ser o reconhecimento rápido dos sinais de AVC. Existem aqui alguns sinais muito importantes, são sinais de alerta que ninguém deverá ignorar. Doutora Rosa, quer nos falar acerca dos sinais que, de facto, toda a população deveria reconhecer rapidamente e que jamais poderá ignorar? Então, há 3 sinais muito importantes, que é o desvio da boca, que nós dizemos boca ao lado, a alteração da fala, não se percebe o que o doente diz ou não compreende o que nós lhe estamos a dizer, e pode haver também uma dormência ou diminuição da falta de força num lado do corpo. Portanto, estes são os 3 principais. Vai haver outros, pode haver alteração da visão, pode haver desequilíbrio na marcha, pode haver uma dor de cabeça muito intensa, que às vezes é indicativo de um AVC hemorrágico. Não esquecer, nós entre nós costumamos dizer que são os 3 Fs. O João já falou num deles, que é a fala, depois é a face descaída e a falta de força num dos membros. Existe alguma mnemónica ou alguma forma de ser facilmente identificado essas alterações? 3 Fs, fala, face, força, ligar imediatamente ao 112 e não esperar que passe. Portanto, isso é de facto aquilo que toda a gente deverá reconhecer como sendo sinais de alerta. No seu caso, conseguiu reconhecer estes sinais? Estavam bem evidentes quando teve este episódio? Estavam evidentes, mas reconhecer eu não. Porque não conseguia falar, tinha toda uma zona dormente e obviamente não vi como é que estava a cara. Felizmente a minha mulher acordou, isto foi durante a noite, reconheceu a situação e foi ela que despoltou todo o processo, ligando ao 112 e depois foram os bombeiros que foram impecáveis, rapidamente trataram de mim e me levaram ao hospital e a partir daí não me perguntem muito porque não sei o que é que aconteceu. Então a sua esposa conseguiu reconhecer então essas alterações e conseguiu disputar todo o processo para que tivesse acesso rápido a cuidados. Foi. Sem dúvida. Já falaram aqui e o João acabou por falar também que a fala foi uma das afetações, não é? Terapeuta João, quando a fala ela é afetada, muitas vezes é um dos primeiros sinais que as pessoas acabam por notar, porque é uma alteração muito significativa. O que é que comumente acontece? Como é que esta situação consegue ser facilmente identificada? Porque nem sempre é uma alteração muito significativa. Às vezes é apenas alguma troca de palavras ou alguma dificuldade a articular essas palavras. Aquilo que nos referem os doentes que têm essa capacidade, como estamos a ouvir, o José disse-nos
há um apagão, não é? Agora, quando há essa capacidade de nos contarem, de relatar, fazer um relato do que acontece, o que diz é que olha, comecei a dizer coisas sem sentido, a minha mulher não me compreendia, muitas vezes a questão da fala arrastada, em que o doente tem muita dificuldade em articular as palavras, com o desvio da face, os doentes referem muita vez, e acho que é uma atitude comum, vou-te buscar um copinho de água para beberes, e referem-nos muito isso, quando fui beber a água saía toda por a comissura labial, não é desta forma que nos dizem, como é lógico, mas referem que babam com facilidade. Portanto, a alteração da fala, conjuntamente com tudo o resto. Com a comunicação. Mas, apesar de muitas iniciativas que têm surgido no sentido de alertar a população, que as pessoas sejam mais sensíveis a estas alterações e aos 3 Fs que a doutora Rosa há pouco falou, ainda vemos muitas pessoas a esperar por ajuda e frequentemente nos dizem: eu senti que tinha menos força num dos lados, que a fala ficou um bocadinho atrapalhada, mas acabei por esperar porque iria passar. E isto é um discurso ainda frequente. Porquê é que ainda vemos pessoas a esperar até a pedirem ajuda? Doutora Joana? Sim, infelizmente acaba por ser uma tendência humana que nós vemos muito, não é? Vou esperar para ver o que é que acontece, vou só ali dormir um bocadinho e de certeza que passa, portanto ninguém quer acreditar propriamente que vai ter algo de muito mau, não é? Portanto, não quer incomodar ninguém, também é muito comum, principalmente as pessoas que estão sozinhas ou que vivem sozinhas, portanto realmente é importantíssimo ter alguém ao lado que saiba reconhecer estes sinais. E quando não se reconhece logo, ou quando não se admite logo, portanto, este negacionismo, esta minimização de sintomas, o tempo vai passando e como a doutora Rosa disse, o cérebro não espera, não é? E portanto, lá está, é um misto de negação, minimização de sintomas e muitas vezes a iliteracia em saúde de não reconhecer, não. Então há aqui também ainda um percurso a fazer junto da população para que as pessoas possam ficar mais sensibilizadas também para esta problemática. Quando o doente nos chega ao hospital, começa aqui uma derradeira corrida contra o tempo. Na verdade é como quase que uma prova de sprint. O que é que acontece aqui, de facto, nos primeiros minutos após a chegada de um doente com suspeita de AVC? Doutora Rosa, que recebe frequentemente estes doentes, quer-nos explicar um pouco sobre o circuito que os doentes fazem desde a porta de admissão no serviço de urgência e todas as etapas que têm que fazer até que sejam sujeitos ao seu tratamento. Então é assim, o primeiro passo é o doente reconhecer os sintomas e ligar imediatamente ao 112. A partir daí, o 112 contacta o hospital e dizer que há uma suspeita de AVC que vem a caminho. Pode demorar minutos, pode demorar 1 hora, dependendo da localização onde o doente se encontra. Chega ao hospital, faz a admissão e a triagem rapidamente. Estamos aqui na via verde da AVC, o que nós chamamos a via verde da AVC. No serviço de urgência, o médico e o enfermeiro trabalham lado a lado. O enfermeiro avalia os sinais vitais, colhe análises, o médico faz o exame neurológico rápido segundo uma escala. Vamos para a TAC. Dependendo do vaso afetado, da área de isquémia e também do tempo de instalação dos sintomas, podemos ter 2 tipos de tratamento. A trombólise, que é realizada no serviço de urgência, ou a trombectomia, em que enviamos o doente para o hospital de referência com neuroradiologia de intervenção. Então, na verdade, isso requer aqui uma grande organização de toda a equipa, quer dos enfermeiros, dos médicos e até mesmo da equipa de imagiologia, para que tudo isso se faça num tempo muito, muito rápido. É por isso, talvez, que se ouve frequentemente dizer que tempo é cérebro. Exatamente. No AVC há uma interrupção do fluxo de uma artéria cerebral. Quanto mais tempo são essa circulação cerebral, maior o número de células cerebrais que vão morrer. Por cada minuto que passam, morre 1,9 milhões de neurónios. Todos os minutos contam, desde o momento em que o doente reconhece os sintomas, a entrada no hospital, a ida para a TAC, o início dos tratamentos, e até a saída do hospital para Lisboa, para o hospital de referência.
A rapidez destes todos os passos e dos intervenientes é muito importante para restaurar este fluxo cerebral dentro de janelas temporais específicas. No caso da trombólise, que é dissolver o trombo à volta até às 4h30, podemos fazer esse tratamento. No caso da trombectomia, pode ir entre as 6 e as 24 horas para remover esse trombo. Portanto, quanto mais rápido o tratamento, maior a probabilidade de salvar neurónios e menor risco de incapacidade funcional. Ou seja, portanto, isto é verdade? Tempo é importante. Tempo é cérebro. Pronto. Conseguimos então aqui melhorar de alguma forma, através de tratamentos imediatos, a recuperação das funções que eventualmente estariam perdidas. José Oliveira, como é que recorda este momento no hospital? Não recordo. É um nevoeiro mental muito grande. O que é que posteriormente me disseram que tinha acontecido, e posso dizer o que é que eu ia sentindo entretanto. Despacharam-me rapidamente os bombeiros a trazer-me às urgências, aí fizeram todo o trabalho que deviam fazer, todos os exames, e sei que depois fui, uma curiosidade, fui de helicóptero para Almada, para o Garcia Dorta, onde me trataram. E quando saí do Garcia Dorta já tinha... Qual é a curiosidade? É que o Garcia Dorta, da Almada, é a minha terra de origem. É só por causa disso. E então, à minha saída, tinha o meu irmão a perguntar-me como é que eu já estava, e eu reconheci-o, já estava acordado, não falava, fiz-lhe um sinalzinho deste e tal. Olha, por enquanto estou vivo. E foi assim. Portanto, acabou por sentir esta necessidade de atuação rápida. Muito. Portanto... Senti muito. E, sobretudo, ao que parece, sente-se muito bem que de facto estou aqui ainda por causa disso. E desta forma, apesar de tudo. Entre outras a falar. Mas isso já vamos falar mais à frente, parece ser. Mas é assim. Bem, na verdade... Passado esta entrada no serviço de urgência e o tratamento rápido, atempado e muito concertado entre todos os profissionais que estão envolvidos, entra depois aqui uma nova fase, a fase de recuperação, de restabelecimento e... na minha experiência, eu poderei dizer que a recuperação ela começa também logo muito cedo, muitas vezes ainda nos primeiros dias, mas para isso é necessário aqui o envolvimento de uma equipa muito estruturada que concorrem na tentativa de recuperar aqui todas as funções que foram perdidas, sejam elas a fala, a força, a capacidade para pequenas coisas do dia-a-dia. E para isso a Unidade Local de Saúde conta com uma equipa de profissionais bastante dedicados e entre eles eu até poderia destacar alguns, espero não me esquecer de nenhum porque de facto são muitos profissionais. Nós temos uma equipa de fisioterapeutas, equipas de terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, enfermeiros de reabilitação, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outras especialidades que de facto dão o seu melhor contributo para que a recuperação seja feita no tempo mais rápido e de forma mais efetiva. José, ainda voltando aqui à sua experiência, porque de facto esta experiência vivida na primeira pessoa é sempre muito importante, porque é aquela mais genuína, os profissionais tendem a falar daquilo que melhor conhecem, que é o tratamento, que é os impactos e as implicações e a própria recuperação, mas a experiência que é vivida na primeira pessoa, ela é extremamente rica e profícua também para os outros. Nos primeiros dias após o AVC, qual foi para si o maior desafio encontrado para tentar superar todas esta sua dificuldade? Maior desafio? Comunicar. Poder comunicar. Uma dificuldade tremenda. Quando comecei a falar, ainda por cima, comecei a falar inglês, dava muito jeito porque a enfermeira que estava comigo não sabia falar inglês, só falava francês, mas foi isso. E foi uma outra coisa, foi sentir, e isso para mim foi muito importante, foi sentir não só o profissionalismo de que se estava a falar, mas sentir o afeto e sentir o apoio
constante por parte dos técnicos e pouco a pouco também que se estendia a toda a gente que estava comigo naquela enfermaria. Até os doentes também já estávamos todos a falar uns com os outros. Por sentir confortado dentro Exato. desta diversidade. Isso foi extremamente importante, obviamente, juntamente com todo o trabalho técnico, muito bem feito por toda a equipa técnica a quem eu agradeço estar vivo e estar a falar. E essas pequenas conquistas que ia tendo, naturalmente, elas começaram a fazer grande diferença Foi interessante porque a primeira coisa que eu ganhei com alguma facilidade foi a motricidade. Comecei a poder levantar-me, ir à casa de banho sem apoio. Pronto, essa parte correu toda muito bem. A motricidade fina, estar a escrever é que nada. Tudo quanto era comunicação e como se costuma dizer, os macaquinhos no sótão começaram a vir ao de cima porque eu punha em risco o que era o meu futuro, quer pessoal, quer profissional, quer dizer, porque eu obviamente utilizo muito a comunicação. Sempre utilizei. Na sua atividade profissional, portanto, a comunicação era um aspecto fundamental. Para mim. Depois, a pouco e pouco, o inglês transformou-se em português, às vezes com algumas dificuldades, e aqui entraram os técnicos de terapias da fala, quer dizer, que foi essencial para gargalharmos um bocadinho e começar a falar a sério e a contar anedotas um ao outro, que foi ótimo. E às 2-3 também já falávamos em castelhano e em galego. Enfim, ou seja, corremos as línguas comecei todas. finalmente portanto, a comunicar. De quem não falava nada, finalmente a comunicar, passámos a ser... Não, é evidente que ainda tenho algumas dificuldades, mas isso é outra história. Naturalmente, porque não se esgota... Não. Infelizmente são processos que são morosos e em que a recuperação tende a ser um pouco demorada, mas ainda assim, como conseguimos perceber pela sua presença e pelo discurso que está a ter connosco, que tem neste momento toda a autonomia de comunicação. Já. A brincar, são 2 anos. Já passaram 2 anos. Já passaram. De cá tu. E bem. Graças a vocês. E reformado já. E reformado, sim. E bem. E reformado. Uma das áreas que pode ser profundamente afetada, como já percebemos, é a comunicação. O João há pouco falava de um termo que é muito comum e nós profissionais tendemos a falar às vezes de nomes que são difíceis para o público e para quem está do outro lado. Há pouco falava, João, sobre afasia. Quer-nos explicar exatamente o que é que isso quer dizer? Bem, a afasia é uma perturbação da linguagem sequelar à lesão neurológica que afeta a capacidade de falar, de compreender, quer a linguagem verbal, escrita, portanto, acaba por ser afetada. Nós quando fazemos a avaliação e para chegar a um diagnóstico terapêutico, é fácil o médico identificar, ou vocês na equipa identificarem este doente está afásico, mas depois temos que perceber ali, para chegarmos a um diagnóstico terapêutico, quais são os pontos que estão mais afetados. Nós existem 4 pontos que são avaliados, que será a capacidade de compreender o que é dito e o que é pedido ao utente, a capacidade de nomeação, a fluência do discurso e a capacidade da repetição. Depois o conjunto destes 4 pontos de avaliação é que nos vai dar o diagnóstico terapêutico, se estamos perante uma afasia global, uma afasia de Broca, em que, como o Zé refere, todos os parâmetros estão alterados, à exceção da compreensão, e penso que este será aqui um ponto que é importante salientar, que é o doente que tem a capacidade de compreender ou que preserva a sua capacidade de compreensão é um doente com potencial de recuperação completamente diferente. Mais rápido também. Do doente que não compreende. Então, podemos dizer que é possível recuperar essa capacidade? É. Aliás, nós temos aqui um verdadeiro exemplo disso mesmo, não é? Em que
de não falar neste momento, está aqui connosco hoje neste podcast a dar o seu testemunho e perfeitamente compreensível e com um discurso perfeitamente fluente. Portanto, isso é possível recuperar-se quase na totalidade, essa capacidade que foi perdida? É possível recuperar na totalidade. Pegando um bocadinho naquilo que disse a doutora Rosa, a rapidez com que há a intervenção médica e que todos os procedimentos são feitos, há a tal perda de muitos neurónios, não é? Mas graças à capacidade do nosso organismo e à plasticidade cerebral, conseguimos recuperar muitas vezes na totalidade. O nosso cérebro é uma máquina muito perfeita. É uma máquina. Não é? E com grandes capacidades e com grandes funcionalidades. Deixa-me só acrescentar, Filipa, que muitas vezes as pessoas, acho que o relato de Zé Pedro é fantástico em relação a isto, que é esta recuperação não depende só da terapia da fala, depende de toda a envolvência. Eu penso que o nosso serviço é exemplo disso. Portanto, temos um serviço em que há uma equipa que está habituada a lidar com esta situação e que, inclusivamente, consegue facilmente ter contacto com a família, coisa que nós, no nosso dia-a-dia, não temos, a não ser quando o procuramos, mas vocês diariamente têm essa facilidade de estar com a família e de dar orientações à família na forma como devem comunicar com os nossos utentes, e a melhor forma de se estabelecer ali essas sinapses ir progressivamente evoluindo. Sim, na verdade os enfermeiros acabam por ter também aqui um papel importante, porque acabam por ser a primeira linha de contacto com os doentes, quando, não só no serviço de urgência, mas também no internamento e também na comunidade, acabam por ter aqui pontos de ligação muito fortes. Neste momento, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo acaba por ter também aqui um aumento do número de enfermeiros especialistas, o que acaba por colaborar, por dar aqui um cunho importante na avaliação e no estabelecimento de planos integrados para colaborar na recuperação destas áreas perdidas, destas funcionalidades que foram perdidas, não só na comunicação, mas também na parte motora e até mesmo cognitiva. E acaba por trazer aqui uma mais-valia. E neste momento há de facto aqui um número mais elevado no internamento, mas também na comunidade, para que permita depois esse acompanhamento mais tarde. Mas, na verdade, este percurso não se esgota de todo quando o doente sai no hospital. Vai-se dar início aqui a uma nova fase, igualmente desafiadora, porque, como o José dizia bem, tem 2 anos de episódio, de evento, não é? E teve que passar naturalmente por um processo e não teve esse tempo no hospital. Portanto, o hospital é uma curta passagem e depois todo o resto do processo se faz na comunidade, ou é assim que nós esperamos que aconteça. Doutora Joana, diga-me uma coisa, o que é que poderia ser aqui eventualmente essencial na prevenção de um novo evento? Porque nós não queremos de volta os doentes, queremos, sim senhora, tratá-los de forma mais rápida possível, com o menor dano possível para os nossos doentes, mas não pretendemos que eles regressem, portanto há aqui algumas intervenções a fazer. Claro. Nós chamamos-lhe a prevenção secundária, portanto, após um evento, vamos prevenir que reaconteça ou que hajam alguns danos. E então, e isto é um risco real, portanto, principalmente nos primeiros meses após o AVC. Eu diria que o mais importante de tudo é o controle dos fatores de risco, que já falámos anteriormente, mas que está dependente de uma alteração do estilo de vida e das rotinas diárias do utente, e portanto acaba sempre por ser difícil, mas muito importante. Falo, por exemplo, de uma alteração na alimentação mais saudável, deixar de fumar, diminuir hoje em dia já sabemos que deixar mesmo de consumir álcool, introduzir aqui uma atividade física, nem é atividade, é mesmo exercício físico, tudo isto tem impacto. Para além disso, um doente, quando tem alta do hospital, do internamento, ele vem medicado para casa
com muita medicação, portanto. Vai sair com anticoagulante ou antiagregante para tornar o sangue mais fininho, vai sair com uma estatina para baixar o colesterol, o antihipertensor para controlar a tensão, e tudo isto está dependente se o doente toma ou não a medicação, não é? Porque nós podemos passar, mas se o doente não a tomar, não tem efeito. Para além disso, a importância de de continuar um seguimento médico regular, seja com os profissionais do hospital, seja depois em cuidados de saúde primário. Portanto, é a consistência no dia-a-dia de todos estes fatores que vai levar a uma prevenção. Temos aqui alguma mensagem muito importante subjacente àquilo que acabou de dizer, nomeadamente a adoção de estilos de vida mais saudáveis, não é? A adesão à terapêutica, não é? Que muitas vezes sabemos que não é feita da melhor forma e sobretudo as visitas regulares para ter aqui manutenção destes fatores de risco. Quando falamos em AVC, qual seria aqui a mensagem mais importante que gostaríamos aqui de deixar à população, doutora Joana? Uma mensagem muito simples, que pudesse deixar como sendo aquela mensagem importante que ninguém se pode esquecer. Sim, eu vou voltar a falar dos fatores de risco, que é a parte da prevenção que nos calha muito nos cuidados primários de saúde, e portanto um AVC não acontece por acaso, não é? As coisas vão se construindo ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo também se podem evitar ao longo dos anos, e portanto o papel da própria pessoa é fundamental para evitar que estes fatores de risco se acumulem. Portanto, são escolhas diárias e não propriamente aqueles erros pontuais que nós achamos que vamos fazer. São esta consistência nestes erros que depois levam a um risco muito aumentado. E, claro, o papel do médico de família no acompanhamento destes casos e dos utentes em si é essencial. Portanto, nós estamos cá para apoiar quem precisa. Naturalmente. Doutora Rosa, deixo-lhe a mesma questão. Além da prevenção, que no meu caso já será a prevenção secundária porque o doente já teve o AVC, é pensar que o AVC pode ocorrer a qualquer pessoa, em qualquer idade, desde o mais jovem ao mais velho, em qualquer lugar. É preciso reconhecer rapidamente os 3 sinais de alerta, os 3 Fs: alteração da fala, da face e da diminuição da força num dos lados do corpo. Ligar imediatamente ao 112, já falámos hoje aqui que tempo é certo. Quanto mais depressa chegar ao hospital, maior probabilidade de fazer o tratamento efetivo e maior são as hipóteses de recuperação e menores serão as sequelas, que foi o que aconteceu aqui com o Sr. José. João. Eu acho que é importante referir e nós sentimos muito isso, que a população de uma forma geral confunde as alterações da comunicação com demências. Não tem nada a ver, o doente tem a sua inteligência completamente preservada, portanto devemos respeitar isso. Logicamente temos um indivíduo com um tempo de resposta completamente diferente, em que nós devemos respeitar. E não devemos ser nós a dar a resposta pelo doente. O Zé Pedro deve ter passado por isso. Dar tempo para o doente ter capacidade de decidir e poder-nos demonstrar a sua vontade, fazendo-o através da comunicação. Zé, na primeira pessoa, na sua pessoa, qual era aquela mensagem que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir? Aquela grande mensagem para... 2 coisas. Para quem está lá do outro lado. 2 coisas. Primeiro, acreditar. Acreditar em nós próprios, acreditar na excelente equipa que trabalha nesta área, excelente equipa, desde os bombeiros, toda a gente, toda a equipa técnica, médicos, enfermagem, terapeutas, tudo. Até uma coisa que aconteceu enquanto eu estive internado, estavam lá estagiários. Que maravilha de estagiários. Formados em Beja, ainda por cima. Que bom.
acreditar em nós e acreditar na equipa. E querer continuar. Se estamos vivos, então vamos viver. Vamos viver com qualidade, tal como os outros que também podem passar por isto, mas também têm que viver, têm que manter essa força. É importante, muito importante, o grupo de apoio aos sobreviventes, de apoio mútuo aos sobreviventes, o GAM da AVC. É importantíssimo. É importante continuar a acreditar. De que forma é que fim. o GAM contribuiu para que houvesse aqui algum tipo de suporte? Então, Isso é um grupo muito recente, que sim. surgiu há um ano. E foi criado aproximadamente também com o apoio da equipa técnica, diga-se de Exato. passagem, atenção, isto não surge do nada, mas é muito importante. Nós não estamos sozinhos. E porque não estamos sozinhos, temos que acreditar. E se nós acreditamos, os outros também têm que acreditar. Que chatice. Podemos convidar os outros sobreviventes a juntarem-se ao GAM? Eu acho que sim. Sim? Acho que é importante para eles e para nós, todos. Então, Acreditem nisso. Eu dizia no início, acreditem e queiram viver com qualidade. Não custa tanto. querer viver com qualidade é a mensagem forte que nos deixa José Oliveira. Bem, estamos a chegar ao fim de mais um episódio deste podcast MyUSPA, dedicado ao acidente vascular cerebral, onde se deu voz aos profissionais de saúde que se dirigem a toda a comunidade. Porque cuidar começa de facto na informação. Hoje reforçamos uma mensagem muito importante: reconhecer os sinais. Agir rapidamente pode salvar vidas e reduzir as sequelas do AVC. Agradeço muito a presença e o contributo de todos os nossos convidados e também a todos aqueles que nos acompanham aqui desse lado. Lembrem-se, tempo é cérebro. Muito obrigada.